Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia, irmãs. Estamos nesta quinta-feira no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre alguns temas da doutrina espírita. Hoje nós iremos tecer comentários, estudar sobre o espírito e o corpo espiritual que nós temos, que é o perispírito, para que possamos compreender, adentrar a estes mistérios divinos que nós temos ao nosso dispor pela bondade de Jesus. Mas façamos a prece inicial, porque nada nos é permitido sem a anuência de Deus. Pai misericordioso e bom, a nossa gratidão por mais este dia de estudos, e nós te rogamos para este momento a luz, a paz, a proteção. Que tu estejas conosco, Senhor Jesus, iluminando-nos, conduzindo-nos, protegendo-nos. Hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus nobres irmãos, queridos irmãos e irmãs, e nós extraímos estes estudos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e nós extraímos também do livro Perispírito, o que os Espíritos disseram a respeito de um autor chamado Gesiel Andrade. Pois bem, pergunta Kardec aos espíritos superiores, abalizados pelo Cristo, para as respostas verdadeiras aos homens. E ele pergunta: qual é a definição que se pode dar aos espíritos? O que são os espíritos? E a resposta foi: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Na questão 77, ele pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus? Os espíritos respondem: meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Questiona Kardec. Respondem os espíritos: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Eis o mistério. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer, pergunta Kardec, que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, respondem eles, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material.
A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Eis que não se revela, nem os espíritos superiores têm conhecimento do instante em que nós, como espíritos, fomos criados por Deus. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, respondem os espíritos, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, Deus jamais deixou de criar. Já fomos criados e o Pai continua a criar espíritos que povoam os diversos mundos do universo. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Questiona Kardec. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. A nossa origem é um mistério. Observem que Allan Kardec, ele vai questionando os espíritos com extrema inteligência, né? Pois hoje nós já sabemos que Allan Kardec era também um espírito superior, encarnado no mundo com uma missão. Será certo dizer-se que os espíritos são seres imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Olha só o que dizem os espíritos. Kardec pergunta se os espíritos são seres imateriais, simplesmente, e os espíritos respondem que falta linguagem humana para definirmos exatamente o que é um espírito. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Veja o quanto especial nós somos, o quanto Deus colocou em nossa criação o seu amor infinito. Os espíritos têm fim? Pergunta Kardec. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um fim. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. A questão de Kardec, ela é muito especial e inteligente. Ele questiona, e os espíritos não terão um dia um fim? E os espíritos respondem, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes uma inteligência limitada. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Vejam que os espíritos responderam para Kardec. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou
das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Uma grande questão. E os espíritos respondem: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Não é? Então, nesta ordem, na existência do mundo espiritual e do mundo físico, o mundo espiritual preexiste. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E os espíritos respondem: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. A resposta que os espíritos dão é de grande beleza. Eles dizem que o mundo espiritual pode existir sem que o mundo corpóreo material exista. Então, aqueles que pregam a destruição total do mundo haverão de se surpreender, porque o mundo espiritual continua a existir. Mas os dois mundos se correlacionam. São dois mundos que estão relacionados profundamente, interligados. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, ao nosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, e sobre nós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Questiona Kardec. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Nós vamos, nas próximas questões, entender melhor. Mas vejam que a visão dos espíritos na espiritualidade é a de que a inteligência pensante, o espírito, a mente, o corpo mental, ele é uma chama, uma centelha divina. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma coisa e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. O corpo espiritual, meus irmãos, transporta-se, dependendo da sua depuração, de forma totalmente diferente da nossa. Em corpo espiritual e dependendo de nosso estado moral, nós volitamos
somos capazes de singrar distâncias enormes em questão de segundos pela vontade. Já quando estamos menos adiantados, nós simplesmente nos deslocamos andando como fazemos no plano material. Tudo dependerá do estado moral em que estamos. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então vejam que os espíritos não têm obstáculos que não possam passar no plano material. Uma parede, a água, o fogo, tudo isto é possível que o espírito passe, né? Especialmente aqueles espíritos que são mais elevados. Tudo vai depender da questão moral, do adiantamento espiritual de cada um. Pois bem, têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Grande questão, não é? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares. Nós já vimos essas questões, não é? Às vezes, um espírito está manifestando-se em um lugar e alguém diz, olha, estava também em outro, em seu corpo mental. Então, a resposta a isto é dada pelos espíritos. Ao mesmo vez, o Sol é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Imaginemos a mente de Jesus, que está em todos os lugares, assim como Deus está em todos os lugares. A mente do nosso governador planetário irradia-se sobre todo o mundo. E aí nós vemos ele presente em todas as igrejas, onde o amor é a tônica que se vive. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso, respondem. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Bem, algumas questões sobre o perispírito. O que é o perispírito, meus irmãos? É o nosso corpo espiritual. É este corpo espiritual que nós temos. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Vamos retornar à questão anterior. Kardec pergunta aos espíritos qual é a forma dos espíritos. E eles respondem, os espíritos superiores. Olha, a forma que eu posso dizer é que ele se assemelha a uma chama, a uma luz. Ora, mas para que possamos agir no mundo em que estamos, nós precisaremos de um corpo espiritual. E este corpo espiritual, ele é chamado de perispírito. E aqui eles respondem: envolve-o uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Realmente, para alguém que já enxergou um espírito estando no corpo físico, vivo, e de repente enxergar rapidamente
um corpo espiritual, você o enxerga mais ou menos vaporoso. É lógico que no mundo espiritual ele não é vaporoso. Nós temos um corpo espiritual rígido no plano espiritual. Mas na carne, quando enxergamos uma entidade espiritual, nós percebemos uma certa vaporosidade. É o perispírito? É a melhor questão para que a gente possa entender o que é o espírito, o perispírito e o corpo físico, é a comparação que os próprios espíritos deram a este respeito. Imaginemos uma fruta e cortemos esta fruta ao meio. Aquela parte interior é o caroço, é este que é a chama, é o espírito. Esta parte que cobre o caroço, a carne do fruto, que envolve o espírito, é esse que é o perispírito, o corpo espiritual. E a casca do fruto é o corpo. Esta é o melhor exemplo comparativo que nós temos a respeito do que somos integralmente. Espírito, perispírito e corpo material. Muito bem. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Veja, aqui nós já temos. A nossa terra é bem quente, mas nós vamos caminhando, não é? De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, quer dizer, o perispírito? Como é que ele é formado? De onde é que ele vem? Qual a sua fonte? E eles respondem, e vamos ficar bem atentos. Ele os retira do fluido universal de cada globo. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, mergulhados em algo espetacular, que é o fluido universal. E este fluido existe. E ele diz, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo a outro. O espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Veja que o nosso perispírito, ele é constituído a partir do fluido que envolve o nosso próprio planeta Terra. Mas uma entidade de um outro mundo, de um outro planeta, deve ter este perispírito diferente do nosso, pois que cada mundo extrai do fluido cósmico universal o seu próprio fluido. É maravilhoso, é misterioso, mas é belo. São conhecimentos fundamentais para a vida. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, veja a questão de Kardec. Imaginemos uma entidade, um espírito irmão de um mundo mais evoluído do que o nosso. Certamente, ele deve ter um corpo espiritual bem mais evoluído do que o nosso, bem mais etéreo do que o nosso, bem mais puro do que o nosso. Ora, quando ele vem para a Terra, em missão, em trabalho, ele precisará necessariamente mudar também o seu perispírito, envolvendo-se com um corpo mais grosseiro. Numa comparação bem bruta, como foi que os homens foram até a Lua? Eles precisaram, naquele ambiente, usar uma roupa diferente, não foi isso? Senão, eles não suportariam. E é assim que em todo o universo
isto funciona, meus irmãos? E aí os espíritos respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece, algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível, mesmo palpável. Nós vamos ver em estudos adiante como é que se dá essa questão da materialização do espírito. Pois é, meus irmãos, os espíritos, em certas situações, se materializam diante dos homens. Ainda assim, continuamos incrédulos. Vejamos agora alguns estudos desse corpo espiritual, desse perispírito. O conhecimento, caríssimos, deste corpo espiritual, a que chamamos de perispírito, ele é fundamental para compreendermos muitas coisas que acontecem no plano espiritual, que acontecem em nosso derredor, que acontecem espiritualmente. Nós já vimos que o espírito precisa de um corpo. Nós não temos um corpo físico. Então, a chama eterna, o espírito, ele precisa também de um corpo espiritual que será extraído do fluido cósmico universal que rodeia aquele mundo aonde ele está vivendo. Vejamos estas deduções, prestem bem atenção na beleza de tudo isto. O corpo fluídico do espírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno do ser inteligente. Veja, ele fala em condensação. Nós formamos o nosso corpo espiritual através da condensação do fluido cósmico universal. Não achem isso difícil. Difícil é aquilo que a gente não sabe ou não se dispõe a aprender. O grau de elevação moral do espírito determina o grau de depuração ou eterização do perispírito. Quanto maior a elevação moral do espírito, mais puras serão as partes do fluido cósmico universal que formam o perispírito. Então, a densidade de nossos perispíritos não é a mesma para todos. Se um ser é mais evoluído do que o outro, o seu corpo espiritual será menos denso e o espírito aqui na Terra extrairá a matéria de onde o fluido é menos denso. Disso decorre a constituição íntima do corpo fluídico, não é idêntica para todos os espíritos. Portanto, cada espírito possui perispírito condizente e relacionado com o seu grau de elevação moral. Desse modo, conserva o mesmo grau de densidade, enquanto o espírito não se melhorar moralmente. Eu vos disse que um espírito é capaz de ultrapassar um objeto físico, um muro, não é? Uma água, um fogo, depende também deste avanço moral que ele tem. Porque o seu corpo, ele na espiritualidade, ele não é vaporoso, ele é denso. Daí a surpresa de muitos quando chegam no plano espiritual achar, pelo desconhecimento, que ainda se encontram no plano carnal. Avançando. Isso explica por que os espíritos inferiores
possuem perispírito de natureza mais grosseira, cuja constituição, a partir dos elementos do fluido cósmico universal, assemelha-se à matéria densa do meio em que se encontra, compatível ao seu grau de depuração moral. Bem, meus irmãos, já se observa que é o nosso adiantamento. Ele será proporcional à densidade desse corpo espiritual que temos, do nosso perispírito, será proporcional ao adiantamento moral que possuamos. Que maravilha! Isto nos instiga a melhorarmos, a nos reformarmos intimamente, se quisermos adentrar a mundos mais elevados, a segredos e a mistérios. Explica também por que os espíritos superiores têm perispírito mais etéreo, mais sutil, leve, brilhante ou resplandecente. Assim, quando um espírito superior adentra regiões inferiores, ele precisa adensar o perispírito com os elementos fluídicos mais grosseiros próprios desse mundo inferior, para poder ser percebido e atuar nesse mundo. Observem a beleza deste conhecimento. Fiquemos a imaginar por quantos séculos o Cristo adensou o seu corpo espiritual para que nos trouxesse a mensagem de amor de Deus. Dessa maneira, o envoltório fluídico do Espírito é o instrumento que lhe permite estar em contato com a matéria, agir sobre ela e dela receber as impressões e sensações físicas. Então, meus queridos irmãos, quando nós estamos reencarnados no corpo físico, o nosso espírito só sabe, reconhece as sensações do mundo exterior porque elas são levadas por quem? Pelo nosso corpo espiritual, pelo perispírito. E é o perispírito também que traz a vontade do espírito para que nós nos manifestemos. Sem esse corpo espiritual, o nosso corpo físico, ele é nada. Muito bem. O organismo perispiritual é um verdadeiro reservatório de fluidos que a alma põe em ação pela sua vontade. Vejam que revelação. É este perispírito que ele é, como diz aqui a mensagem, um reservatório de fluidos. Ora, se o espírito ele é evoluído moralmente, ele é um espírito adiantado, ao movimentar os fluidos desse seu perispírito, desse seu corpo espiritual, ele é capaz de curar. Ele é capaz de auxiliar. E assim, o divino ser das estrelas realizou as mais belas curas que os olhos humanos já viram. E é assim que muitos hoje realizam as suas curas. De onde vem? De algo que está na natureza do corpo espiritual, reservatório de fluidos, do fluido cósmico universal, da vontade do espírito de fazer o bem. Desde a animalidade, o perispírito acompanha a alma em suas lutas, sofrimentos, elevação, purificação, conquistando novas possibilidades e iluminando-se. O corpo fluídico depura-se e enobrece-se com a alma, sobe com ela os degraus da hierarquia espiritual, tornando-se cada vez mais diáfano e sutil, leve, brilhante e resplandecente, assumindo formas mais harmoniosas e belas.
Meus queridos irmãos, nós não podemos nos esconder. Toda a nossa vida, o registro de nossas existências está neste corpo perispiritual. E ele será tão mais brilhante, tão mais sutil, tão mais diáfano, de acordo com a nossa evolução. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas e elevam as suas vibrações. É por isto que um espírito inferior, ele não consegue enxergar um espírito mais elevado, porque a vibração do corpo espiritual, do ser mais adiantado moralmente, é diferente da vibração mais adensada e grosseira de um espírito ainda em estado de profunda ignorância. Pois bem, durante o sono, o perispírito despreende-se do corpo material e transporta-se. Se não fosse este corpo espiritual, durante o sono, era impossível nós nos desligarmos do nosso corpo material. Nas aparições ou materializações, os espíritos condensam o seu próprio envoltório fluídico até torná-lo visível e algumas vezes tangível. Já ouviram falar que os espíritos podem se materializar diante de nós, tornando-se algumas vezes tangíveis? Ah, meus queridos irmãos, como foi que Jesus tornou-se tangível diante dos apóstolos? Imagino que o trabalho do mestre em condensar o seu espírito resplandecente, o seu corpo espiritual resplandecente, para que fosse tocado pelos homens. Muito bem. Pela existência do perispírito e pelas leis da mediunidade, os espíritos podem exercer influências e ações sobre os homens e os médiuns. Veja, quando um espírito se manifesta, quando o médium se manifesta e escreve, em que corpo aquele espírito está atuando? Será no corpo físico, na casca? Não. Eis a verdade. Ele está em contato com quem? Com o corpo espiritual, que é quem rege, quem coordena o corpo físico. Muito bem. Na reencarnação, como os senhores já sabem, se não sabem, vou dizer-lhes, nós vivemos muitas vidas. Vivemos muitas vidas ao longo dos milênios na depuração e em cada vida nós vamos depurando esse corpo espiritual que eles chamam nesse instante, que eles digam nesse instante, que é o nosso perispírito. Em cada reencarnação, nós temos a missão de tornarmos menos denso esse corpo espiritual. Muito bem, na reencarnação, o perispírito assimila as moléculas materiais, sendo o molde fluídico que calca a sua forma sobre a matéria. Assim, as qualidades ou os defeitos registrados no molde aparecem no corpo físico. Observem esta revelação. Este corpo espiritual, ele é um molde para o corpo físico. Ora, meus irmãos, se o meu corpo físico estiver com algum problema, com algum defeito, ele também transportará este mesmo defeito, esta mesma mácula para o corpo material. Olha aí a responsabilidade, não é?
de mantermos este molde e este corpo espiritual só depende de nós de torná-lo menos denso. Muito bem. Se os outros conseguiram, nós também somos capazes de conseguir, por esforço. Os espíritos conservam a forma humana graças ao seu envoltório fluídico chamado perispírito. Que maravilha! Por estar ligado intimamente ao corpo material, o perispírito transfere ao envoltório corporal as modificações que nele ocorrem. É o que já dissemos? Aí observem bem, qualquer sensação experimentada pelo corpo material passa pelo perispírito antes de chegar à alma. É o que permite que ela tome conhecimento. Este conjunto, meus irmãos, é maravilhoso. Espírito, corpo espiritual, ou perispírito e o corpo físico. É graças ao seu perispírito que um espírito consegue atuar sobre um médium. Já o dissemos. Durante a encarnação, o espírito não se recorda de suas existências passadas, porque o perispírito, tolhido pela força vital, assumiu um movimento vibratório mais fraco, impedindo que as suas lembranças cheguem ao estado da consciência atual. Vejam, esta é uma outra explicação que nos informa o porquê de quando reencarnamos, nós esquecemos a encarnação anterior. Porque o nosso corpo espiritual, ao tomar contato com os fluidos vitais do corpo físico, ele passa a vibrar em menor intensidade. Tudo, meus irmãos, é uma questão de vibração. As moléculas de um corpo espiritual, de um espírito superior, vibram em velocidade estonteante e você não consegue ver. Numa explicação mais grosseira, quando um ventilador está rodando, você consegue enxergar as suas peças? Não consegue. Mas quando ele vai reduzindo a sua vibração, você consegue enxergar as suas espátulas, não é? Da mesma forma, ainda que este exemplo seja grosseiro, se dá com as entidades espirituais. Não conseguimos enxergar estas entidades maiores, porque as suas moléculas do corpo espiritual vibram em amor, em velocidade estonteante, a não ser que eles reduzam por vontade própria a velocidade e se condensem, é que nós podemos vê-lo. Imagine o trabalho de Jesus, não é? Muito bem. Quando necessário, um espírito superior pode temporariamente despertar as lembranças das vidas passadas no espírito, atuando sobre o seu perispírito. Isso é feito, geralmente, para que o espírito avalie o seu passado e consiga programar o seu futuro. Nós temos, será que quando nós desencarnamos, nós, digamos, levamos aquelas nossas doenças pelas quais vivemos no plano material, consequência dos nossos desatinos? Vejamos o que diz no livro Nosso Lar, pela mão de Francisco Cândido Xavier. Observem bem, eu vou dizer um trecho desse livro. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característico de esgotamento prematuro.
a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Observem o que aconteceu. Esta passagem se dá na colônia espiritual do nosso lar, na análise do corpo espiritual desse irmão. A doença ainda estava lá, não é? Ele diz, a zona dos intestinos apresenta lesões sérias. Então, aquela doença, ela ficou impregnada. Se decorrente dos nossos erros em nosso corpo espiritual. Assim somos nós quando usamos álcool, que destruímos o fígado, lá estará marcado. Quando fumamos, usamos o cigarro, o nosso pulmão lá ficará marcado. E nós vamos levar, por esta imprevidência, por este desrespeito às leis divinas, nós vamos transportar isto para o nosso corpo espiritual, para o perispírito, e chegamos na espiritualidade como doentes do corpo espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, e vamos caminhando. O perispírito, o corpo espiritual, pode ficar doente, cego, aleijado, mutilado, deformado, ferido? Nesse mesmo livro, Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz e pelas mãos da psicografia de Chico Xavier, ele diz, e talvez ignore que existem por aqui, quer dizer, lá no plano espiritual, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Vejam, meus irmãos, está muito sério. E que nós precisamos entender. Tudo o que estamos fazendo nesse instante com o nosso corpo físico, isso está sendo registrado também em nosso corpo espiritual. E aí ele diz, quem gastou os seus olhos, alguns casos, dos que gastaram os olhos no mal, muitos deles chegam ao plano espiritual com o seu corpo espiritual em total estado de cegueira. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Vejam, esta revelação é fantástica. Isto nos leva a uma profunda responsabilidade diante dos nossos atos em carne, em corpo material. Este corpo sutil que nós temos, que nos envolve, o espírito, que é o perispírito, que nos dá esta forma, que assume esta forma de corpo humano, que está ligado a cada molécula, a cada órgão do corpo físico, recebe todos os impactos do corpo material e leva consigo. Eis a responsabilidade pelo respeito ao corpo físico que o Pai nos concedeu. Muito bem. O perispírito, com o corpo espiritual, conserva na vida espiritual a aparência de velho que o corpo material teve na vida terrena. Olha só, uma questão. O perispírito, esse corpo espiritual, morremos lá pelos 100 anos, por exemplo. 90, já quase lá com um cacetinho na mão e tal, já carcomido pelo tempo. E aí ele pergunta, o perispírito, o corpo espiritual,
conserva na vida espiritual a aparência de velho que o corpo material teve na vida terrena? E aí os espíritos respondem: muitos espíritos inferiores mantêm na vida espiritual a mesma aparência de velho que tiveram na vida corporal. O perispírito retrata as condições morais dos espíritos que se mantêm condicionados a hábitos e a coisas materiais, acreditando muitas vezes, por falta de conhecimento e preparo espiritual, que ainda conservam o extinto corpo material. A forma, a aparência humana e a densidade do corpo espiritual do perispírito dão-lhe essa impressão e ilusão. Já por outro lado, os espíritos evoluídos experimentam um notável rejuvenescimento na forma e na aparência do perispírito, do corpo espiritual, perdendo, com o passar do tempo, totalmente as características da velhice que o corpo material teve na vida terrena. Observe, meus irmãos. Aí está. É por isso que essa doutrina é consoladora. Eis a resposta que tanto nós ansiamos. É a evolução de cada um. É por isso que às vezes nós sonhamos com um ente querido que morreu velhinho e nós enxergamos ele brilhante e novo. Acontece, diz, poxa, mas será que é rejuvenescido? Por quê? Porque ele não trouxe a velhice do corpo material, mas, por outro lado, há os que levam consigo as suas imperfeições. Portanto, irmãos, era isto. Este corpo espiritual maravilhoso é fantástico. É ele quem nos abre muitas portas do conhecimento. É ele quem nos... São essas verdades que nos arrancam do sobrenatural. Era isto. Façamos a prece final. Deus de bondade, a nossa gratidão por mais estes estudos, a nossa gratidão, Pai misericordioso. Que a tua paz esteja em cada coração e que estes conhecimentos nos sirvam a todos, como um grande farol a renovar as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até a próxima, se o Pai assim o permitir.